Olá, queridos alunos do PG2 Bloco 2, aqui quem fala é a professora Vanessa e vamos iniciar mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o sistema imunitário. E o que é esse sistema? O sistema imunitário ele é constituído por estruturas e células de defesa, entre as quais se destacam os glóbulos brancos. Então, quando foi estudado sobre o sangue, sobre as células sanguíneas, nós vimos que os glóbulos brancos tinham como função a defesa do organismo. E agora nós vamos estudar como ocorre essa defesa. Bom, os glóbulos brancos, eles atuam, eles protegem, destruindo os micro-organismos e outros elementos que são estranhos ao corpo, estranhos ao organismo, né? E como exemplo de alguns glóbulos brancos, nós temos aí o linfócito, monócito, eosinófilo, basófilo e neutrófilo. Compondo juntamente com os órgãos linfáticos o nosso sistema de defesa, né? Essas células, juntamente com os órgãos do sistema linfático, atuam na nossa defesa, que é o sistema imunitário. Esse sistema nos confere imunidade. E o que é imunidade? É um conjunto de mecanismos de defesa do organismo contra agentes causadores de doenças e materiais tóxicos. O que é a imunidade? Por que ela é tão importante? São mecanismos de defesa do nosso organismo, mecanismos de proteção, responsável por combater agentes causadores de doença ou qualquer outra ameaça. Imunidade é defesa, é a nossa segurança. O que fazer para ter uma boa imunidade? Uma alimentação balanceada, prática de atividades físicas, tomar sol, dormir bem, diminuir o estresse. Também devemos maneirar nos fast foods, ficar longe de maus hábitos, ter o controle e o acompanhamento de doenças, se caso elas já existam. Todas essas atitudes, elas promovem o quê? Uma boa imunidade ao organismo. Você já ouviu falar em agentes patogênicos ou também chamados de patógenos? Quem são eles? Os agentes patogênicos e as partículas estranhas são entendidas pelo nosso corpo como ameaças e eles são denominados antígenos. Quando um antígeno é identificado em alguma parte do corpo, ocorre a mobilização de alguns tipos de glóbulos brancos da corrente sanguínea para o local. O aumento do número de glóbulos brancos, que corresponde à primeira defesa do organismo, pode levar à destruição desses antígenos, desses agentes patogênicos. Caso não consigam eliminá-lo, ocorre a ativação de outros tipos de glóbulos brancos, como os que produzem os anticorpos, para uma resposta imune mais específica. Para ampliar nossa proteção em relação a esses antígenos, são desenvolvidos vacinas e soros. O que são as vacinas? São preparações de micro-organismos mortos, inativados ou fragmentados, que, quando introduzidos ao organismo, vão estimular a produção de anticorpos. O efeito é percebido quando a pessoa entra novamente em contato com o agente causador da doença e essa doença não se manifesta na pessoa por conta dela já ter aquelas armas, né, aqueles anticorpos que vão agir contra esse organismo, contra esse micro-organismo, contra esse antígeno. As vacinas elas têm prevenido doenças graves como sarampo, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, hepatite, rubéola, tuberculose e febre amarela. E até ajudaram a erradicar algumas delas. Algumas delas até foram erradicadas, né, do nosso país. Não existem mais. E a gente está vendo aí, né, a produção das vacinas para a Covid, né? A vacina é muito importante, pois ela vai permitir que o nosso corpo, o nosso organismo crie armas, crie anticorpos, para que se uma hora nós tivermos contato com um vírus ativo, esses anticorpos possam neutralizá-los e a gente não possa não ter essa infecção, né, de uma maneira grave. E o que é o soro?
que a gente também conhece como soro terapêutico. Os soros são utilizados para tratar intoxicações provocadas por toxinas de agentes infecciosos ou pela peçonha, tá? De alguns animais, como o caso de picadas de serpentes ou de outro animal peçonhento. O que, que seria peçonha? O que, que é peçonhento? Peçonhento é aquele ser vivo, como algumas cobras, né, serpentes, escorpiões, aranhas, capazes de injetar ou inocular materiais tóxicos como venenos, tá? Aí a gente tem um exemplo, né? Eu coloquei aí a aranha marrom, a jararaca, a cascavel. E o soro terapêutico, ele neutraliza essas toxinas de modo rápido e eficaz, evitando que o organismo sofra danos. Vamos falar um pouquinho da saúde do sistema imunitário. O sistema imunitário ele pode apresentar falhas, ou por motivos genéticos ou por doenças adquiridas. O sistema imunitário ele também está envolvido com as rejeições de transplantes e também alergias, tá? Como exemplo, eu vou falar sobre a AIDS, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tá? O HIV, esse vírus do HIV, da AIDS, ele destrói um tipo específico de glóbulo branco, que é responsável por comandar o nosso sistema imunitário, é responsável por comandar a nossa defesa. Com isso, o indivíduo vai se tornar vulnerável a outras infecções e doenças oportunistas, assim chamadas por surgirem nos momentos em que o sistema imunitário do indivíduo está enfraquecido. Tem tratamento? Tem, permitindo que o portador tenha uma vida longa e praticamente normal, mas não tem cura. Quais são as medidas preventivas para se evitar o contágio da AIDS, do vírus da AIDS? É não compartilhar materiais cortantes, né, perfurantes. Grávidas devem fazer o pré-natal com o tratamento adequado. As mães portadoras do HIV não podem amamentar. E o uso do preservativo, né, que é a camisinha, que vai evitar com certeza não só a AIDS, como toda e qualquer outra doença, infecção, né, sexualmente transmissível. Bom, como é que se pega a AIDS? Assim se pega: sexo sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação, instrumentos que furam ou cortam que não são esterilizados. Isso tudo você pode adquirir a AIDS, o vírus da AIDS. E como a gente não pega a AIDS? Beijo no rosto ou na boca, suor, lágrima, picada de inseto, aperto de mão ou abraço, talheres, copos, assento de ônibus, piscina, banheiro, doação de sangue pelo ar. Nada disso faz com que o vírus da AIDS seja transmitido. Bom, no dia 1º de dezembro, né, é um dia que foi mundialmente designado para se lutar contra a AIDS, né, para se precaver, para ter uma conscientização mundial sobre os perigos, né, de contrair o vírus da AIDS. Porque ela não tem idade, ela não tem cor, ela não tem classe social. A única maneira de você se preservar é se prevenindo. Bom, pessoal, se cuidem, tá? Fortaleçam sua imunidade e até a nossa próxima aula. Um grande beijo.